Shalom, shalom a todos, meus prezados que sempre estão participando aqui no canal A Rota da Teologia, para nós sempre estarmos expondo assuntos que nos agregam, que nos acrescentam, que nos fazem cada vez mais entendedores, compreendedores de diversos assuntos que nos ampliam teologicamente. Nós hoje vamos gravar um vídeo dentro da playlist Teologia Pentecostal e o assunto de hoje é as expressões cheios do Espírito e os seus sentidos aplicativos, tá? Cheios do Espírito e os seus sentidos aplicativos em Lucas, certo? A teologia lucana, seus sentidos aplicativos na teologia lucana. Quando nós vamos ver essa expressão cheios do Espírito na teologia lucana, nós vamos ver claramente a ênfase que Lucas está fazendo àqueles que foram absorvidos no primeiro momento pelo batismo com o Espírito Santo, que receberam o denominado, a ênfase denominada por Lucas de virtude, de poder, né? Lucas 24, 49, recebereis poder e sereis revestidos de poder. Então esse revestimento, recebereis a virtude, então é esta virtude. Então com esse sentido é que Lucas está indicando a terminologia ou a expressão cheios do Espírito, que é o termo grego que Lucas vai colocar, vai inserir no seu contexto, nos seus corpos escritos que ele utiliza dentro de Atos, que é fim plene. Fim plene quer dizer cheio, no sentido relacional. Fim plene é um termo que ele está no aspecto adjetival, ou seja, é um adjetivo. Ele está no aspecto de qualificação, no aspecto que está dando uma qualificação a alguém que está sendo cheio. E este cheio está relacionado com encher, com derramar, com estar sendo cheio, estar enchendo. Então, com essas expressões, Lucas vai formar a sua tese, a sua exposição temática, dando todo um desenvolvimento, todo um acompanhamento sobre estar cheio, estar sendo cheio, estar totalmente absorvido? Não, mas é aquele momento em que a pessoa está tendo um derramar, uma efusão, está sendo cheio, está enchendo o seu recipiente, o seu templo do Espírito, do poder do Espírito. E este poder em Lucas, na teologia lucana, com uma propriedade, com uma especificidade, um poder para testificar, um poder para cumprir uma missão, um poder para realizar algo específico, que nesse caso a teologia lucana é o testemunho. Agora vejamos algo ainda maior, que é a incidência, que é a relação, que é estar relacionando a fim plene também um outro termo, que é um termo já substantivo, que é o pleno. O pleno, que é o termo pleres. Pleres oriundo de quê? De pleroma. Pleroma, que vai dar o sentido de plenitude, certo? Tem o termo pleres, que ele está ligado a plerô, certo? Que ele vai dar um aspecto, uma conotação de totalmente pleno. Aí nós vamos compreender que ele vai fazer uma relação de uma progressão de enchimento, de estar sendo cheio continuamente, um estado, uma condição, um aspecto contínuo, permanente de estar sendo cheio, de buscar este enchimento, de buscar essa apropriação.
Então nós vamos ver também inserido nesse contexto o aspecto da pessoa que está alcançando uma plenitude espiritual. A plenitude espiritual, ela vai ter uma identificação não pela ênfase das línguas, como está lá naquele momento em que está sendo batizado, como a primeira evidência, como está sendo cheios. O cheio, a expressão cheios do Espírito, que no caso é mais relacionado ao batismo, dentro do verbo baptizo. Então, na pneumatologia lucana, seria o momento da inauguração, do batizar no Espírito, a efusão espiritual, do momento em que ele está recebendo o poder. Mas quando ele utiliza a incidência já do substantivo pleres, que então quer conotar, quer acrescentar que agora ele está em um estado de plenitude, ele está num estado de continuidade, de absorção do poder espiritual, vindo a dar um redimensionamento espiritual. Então a plenitude é, nesse caso, uma total expressão de poder, e uma total expressão de poder contínuo, que não vem, que não é alcançada no primeiro, é progressivo no primeiro momento, mas é algo progressivo que precisa estar sendo, vamos dizer assim, ampliado, redimensionado, entrar numa dimensão espiritual ainda mais abrangente, ainda mais expressiva. Esse é o sentido conotativo empreendido por Lucas no aspecto do enchimento contínuo, que seria então a utilização do termo pleres. Ok? Agora vejamos uma exemplificação aqui que eu vou dar de cheios, frimplene, para pleres. Então houve uma progressão e agora alcançou o pleres, que é dois fatores, dois aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos ver é com a pessoa de Saulo para Paulo. Quando Saulo de Tarso, ele após ter ficado cego, as escamas caíram sobre os seus olhos, como está em Atos 9, e ele está lá na casa, certo? Agora que foi levado para esta casa por os companheiros ali à rua direita em Damasco. E agora ele está lá naquela casa e recebe a visita de Ananias. Ananias vai impor a mão sobre ele, e nesse momento, quando ele fica sobre os seus pés, é cheio do Espírito, é batizado com o Espírito Santo. Então, nesse momento, é cheio do Espírito. A expressão é Pimplene, ato inaugural do recebimento do poder. Agora, na continuidade, na progressividade da sua comunhão, do seu relacionamento com o Espírito Santo, na sua identificação com o Espírito Santo, na sua intimidade com o Espírito Santo, na progressividade do caminho de intimidade, de comunhão, de relacionamento espiritual pleno, total com o Espírito Santo, ele agora vai alcançando a efetivação do verbo, já do substantivo, melhor dizendo, substantivo pleres. Pleres, que vem do verbo plero, estar pleno. Então, essa plenitude é algo progressivo. A plenitude é uma apropriação contínua. É como um jorrar de água contínuo do interior, fluindo continuamente água, fluindo continuamente o poder, que é evidenciado no caso de Paulo, não lá no momento da oração que Ananias faz por ele, enquanto ele ainda era Saulo, mas sim agora, enquanto ele já é um Paulo, nas suas viagens missionárias, em que todos constatam que ali está um homem
totalmente absorvido pelo poder do Espírito Santo, indicando a incidência, assim, de plenitude, a utilização já do termo pleres, pleno, do substantivo já. Agora vamos ver algo também que temos que ver, que a teologia lucana é uma teologia que trabalha com a exposição do Espírito e o agir do Espírito para uma capacitação para o testemunho, porque o testemunho e testemunhar, testificar, são verbos centrais, ação centrais dentro da proposta lucana, da proposta que Lucas está empreendendo, concedendo, se referindo, referenciando para o seu contexto do seu próprio, vamos dizer, evangelho e também de Atos. Então, a proposta de Lucas é uma proposta mais voltada ao poder, à especificidade desse poder, a amplitude desse poder do Espírito para um aspecto de testemunhar, um aspecto eclesial, de avanço, progressividade, redimensionamento da igreja no contexto da amplitude do trabalho missionário. A proposta de Lucas é uma proposta dual da salvação. A salvação é apresentada pelo soter, pelo Salvador, e a soteria progressiva alcançada para aqueles que estão absorvendo da palavra pregada, o testemunho testificado pelos discípulos que se encontram em estado de cheios do Espírito. Esses agora estão sendo a efetivação da salvação que está gerando a igreja. E esse gerar a igreja, esse construir a igreja, é um processo de resultado da salvação como uma ação efetivada, agida, operada pelo atuar, o intervir do Espírito Santo, como atividades do Espírito narradas, descritas por Lucas na sua proposta pneumatológica, na pneumatologia lucana, na, vamos dizer, teologia pneumática de Lucas. Porque Lucas desenvolve em Lucas Atos uma teologia pneumática, aonde o centro da teologia é justamente o poder do Espírito. E esse poder do Espírito com as suas especificidades, esse poder do Espírito com as suas amplitudes, esse poder do Espírito com os seus objetivos específicos e distintos para não só revestimento, capacitação e condição, mas sim para o cumprir de uma missão, e esta a testificação, o testificar, o divulgar, o querigma missiológico da igreja. Então, tem um sentido soterológico, eclesial, antropológico e também escatológico a pneumatologia lucana. A teologia lucana pautada no intervir, o agir e o operar do Espírito. A teologia lucana com a proposta de uma descrição da atuação e intervenção do Espírito, do propor do Espírito, do propor da ação e atuação do Espírito. Essa é que é a verdadeira proposta da teologia lucana, o verdadeiro sentido e impacto da teologia lucana. E nós temos que compreender que esta teologia lucana é o referencial fundamentador da teologia pentecostal. A teologia pentecostal lança os seus olhares, tem seu norte direcionador a partir da teologia lucana. A teologia pentecostal que está pautada
pautada na ação, intervenção e poder do Espírito na vida daqueles que estão sendo absorvidos pelo Espírito, está sendo fixa, ou está se direcionando e surge todo o seu teor temático, o seu arcabouço de assuntos, o seu volume de conteúdos a partir das propostas, da narrativa, da historiografia teológica de Lucas e da sua teologia, porque Lucas não é só o historiador, mas Lucas é um teólogo que está traçando todo o perfil da pneumatologia, vamos dizer assim, eclesial, da pneumatologia em ação dentro do contexto do corpo de Cristo, da igreja, para a expansão do reino, para a progressão do reino, para a capacitação daqueles que atuam para o reino, porque essa é a proposta do poder, e esse poder para testificar, e esse poder que emana de Cristo, que é o batizador com o Espírito Santo, que é o que proporciona à pessoa tornar-se cheio. E esse cheio pode ser no singular, como esse cheio pode ser no coletivo, cheios, com o aspecto de revestidos, de absorvidos pelo poder, no aspecto inaugural, e no contínuo a plenitude, o pleres, de plero, de pleno, plenamente tomado, plenamente apropriado do poder do Espírito, nenhuma continuidade, nenhuma aperfeiçoação, num aperfeiçoamento, numa continuação de apropriação contínua, de busca contínua pelo enchimento, pelo um empoderar total e um empoderar progressivo para cumprir com todo o propósito, com toda a missão, com tudo que Deus tem direcionado, programado no aspecto missiológico para a igreja, para a eclesia. E este é o sentido aplicativo para esses dois termos dentro do contexto da teologia lucana, que está como base fundamentadora da teologia pentecostal. Então esse é mais um assunto que nós tínhamos para abordar hoje, para estarmos especificando hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia, no seu playlist Teologia Pentecostal, que é para você estar compreendendo mais sobre a teologia pentecostal e a sua importância dentro do pentecostalismo, que é não um segmento, mas uma realidade que fez a diferença e continua fazendo a diferença no contexto da história do protestantismo e do próprio protestantismo.